Nesse terceiro bloco, a gente vai falar o IMS Convida, né, que é uma amostra que ainda está no ar, quem está ouvindo aí nos primeiros dias ou assistindo. Mas antes de falar do IMS Convida, a gente volta para o primeiro dia do site, né? Ele entrou no ar no dia 31 de maio de 2020, sem muita divulgação, né? A gente começou simplesmente a produzir, porque ele foi crescendo espontaneamente. Mas o primeiro texto que você escreveu, Roberta, não, na verdade não foi de um filme só, foram de três, é foi da Mostra Lona. Eu queria que você falasse um pouco do primeiro texto que você produziu, já como apostila de cinema. A gente vai falar da mostra no último bloco, mas eu queria que você falasse dessa experiência inicial do primeiro texto que você escreveu lá para a apostila. A Mostra Lona, ela casa perfeitamente com a proposta, né? Foi, assim, realmente um momento muito especial, porque a gente meio que começou a produzir do nada, decidiu que iria efetivamente concretizar o site do nada. Então, a gente olhou o que estava sendo disponibilizado via internet, e a Mostra Lona era uma das mostras que a gente achou que dialogaria com os dois, né? E essa primeira sessão da Mostra Lona, ela é composta por 3 filmes, né? Casa Sem Parede, Ocupar, Resistir e Construir, e Na Missão com Cadu. E eu queria muito assim, aproveitar esse momento para agradecer a Antônia, porque a Antônia é realizadora do filme que a gente vai tratar mais para frente, talvez com ela ou com o outro diretor, porque ela me proporcionou fazer parte um pouco da expulsão, né? Porque foi uma expulsão da Vila Autódromo. E com isso eu ganhei muito enquanto pesquisadora, enquanto antropóloga. Eu acho que isso ampliou meus horizontes de uma maneira incrível, até a maneira de me aproximar dessas pessoas, né, em momentos tão complexos. E essa primeira sessão me marcou muito por conta do Missão com Cadu, e sem querer dar spoiler, mas não vou dar spoiler porque eu dei spoiler, tá, gente? Mas foi uma sessão que me impactou bastante. Eu acho que, inclusive, pelo fato dela ter me impactado bastante, ela me fez. Me tirou do lugar confortável que eu estava, né? Como se eu estivesse num lugar muito confortável escrevendo meus textos acadêmicos com um formato já pré-definido, e por mais que a gente hoje em dia tenha uma certa liberdade na produção dos textos, existe uma certa configuração, uma norma que é proposta. E a primeira sessão da mostra, ela já me tirou do eixo nesse sentido, porque ela me provocou demais. Então, e me fez até, eu acho que entrar num ritmo outro para a produção do site, né? Você disse aí, são quase 60 textos. A gente vai fazer um mês agora, quase como se fossem 2 textos, um meu ou um seu, por dia, né? Então, é uma produção muito contundente mesmo para um primeiro mês, mas eu acho que é porque a gente estava também, talvez, engasgado com essa ideia da produção do site, e essas mostras, com a Mostra Lona, e aí a gente vai falar de 2 coisas completamente diferentes, tá? Que é a Mostra Lona, que é uma mostra que tem um viés político no sentido de se tratar de um movimento de ocupação de espaços, né, ou de remoções. Então, uma amostra que eu acho que é muito importante, inclusive eu acho que ela deveria ter sido mais vista, mais divulgada, e eu acho que talvez a gente tenha procurado cobrir a amostra como um todo justamente por isso, que a gente entendeu a importância dela
a necessidade de que fique documentado efetivamente alguma coisa sobre a amostra. E o MS, que são caminhos completamente diferentes, né? Mas que me provocaram. Então, se quiser Então, falar logo depois do primeiro texto, né, a Roberta veio com a ideia de fazer a cobertura do IMS Convida, só que o IMS Convida ele tem duas particularidades. Né? Primeiro, que ele não é só audiovisual, e depois que ele não usa a lógica de cinema, né, que está no nome da nossa página, é uma apostila de cinema, mas é mais pela facilidade de identidade, porque a primeira questão que veio com o IMS Convida, que foi o primeiro texto da Roberta, que foi o Feira Preta, e já tem 12 textos enquanto a gente grava. Ele continua ativo, o IMS, tem vários realizadores que ainda vão colocar no ar. Então, na verdade, são 13 textos, e é possível que a gente faça mais. Boa parte foi a Roberta que fez, mas o primeiro ponto, né, é que como o IMS ele fez uma proposta, ele convidou um grupo de artistas, né, de várias linguagens artísticas, para produzir durante a quarentena e com esse objetivo de discutir a arte dentro da quarentena, a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Não necessariamente a gente teve obras audiovisuais dentro de uma linguagem tradicional. Então, a Roberta, com muita sensibilidade, ela identificou isso, então ela propôs logo no início que a gente fizesse uma espécie de bifurcação a partir daí, porque tornou-se impossível a gente padronizar um texto como se a gente tivesse uma sinopse, uma narrativa, um debate sobre a estética do filme, e ela propôs que a gente fizesse uma espécie de separação, uma bifurcação entre o que a gente chama tradicionalmente de audiovisual, de cinema, e narrativas audiovisuais, que a Roberta pode explicar melhor, mas isso só antecipando, no site a gente tem um índice geral de filmes, que a gente chama logo no menu. Ali a gente tem vários filmes que a gente considera filmes que foram apresentados em festivais, lançados comercialmente, e a gente, no final dessa lista, a gente tem uma remissão para a nossa apostila, que é uma apostila especial, por enquanto tem obras que estão no IMS Convida, mas isso vai se expandir para o universo todo, para toda a galáxia, que são as narrativas audiovisuais, que é uma ideia, um conceito que a Roberta aplicou à apostila de cinema e que eu queria que ela falasse um pouco agora. Na verdade, assim, quando o IMS convida esses artistas contemporâneos, eles são artistas que tanto trabalham com vídeo, alguns trabalham também com esculturas, com fotografias, com performance. Então, se tornou impossível escrever a partir de uma lógica cinematográfica. Porque, assim, qual o gênero desse filme, né? E também a ideia de pensar essas obras é muito outra. Então, assim, dentro dessa multiplicidade que o MS chamou, eu acho que eu destacaria efetivamente, como vocês vão perceber, o Teve a Coragem, que justamente é uma ideia do Lohan Dias de agrupar diversos realizadores periféricos. E aí, quando eu falo periféricos, eu estou falando de uma maneira muito ampla, né? Periféricos no sentido de que ou estão em regiões que não são as regiões centrais, ou são gays, ou são lésbicas, ou são pessoas negras, ou são pessoas que estão fora do que a gente considera, a gente enquanto sociedade, considera o padrão e a norma e a regra da sociedade. Então, ele agrupa esses corpos no TV Coragem, que é uma plataforma, na verdade, né, como se fosse um canal, e ele vai, de tempos em tempos, acho que semanalmente, mudando
esses vídeos. Então, algumas das críticas a gente faz a partir do site do Lohan. A gente faz também uma crítica do Perpétuo, que é o curta do Lohan, né? A gente faz uma crítica sobre a Gay Se Passou, depois ela vai aparecer no nosso site em outros momentos, mas eu acho que essa amostra do IMS, principalmente nessa área, né, que a gente se propôs a cobrir, tem outras coisas, acho que tem um texto que eu fiz, tem um texto que eu fiz da Cidinha da Silva, que na verdade não é cinema, é literatura, mas eu entendo que a literatura dela é uma literatura que produz imagens. Então, por isso que a ideia é narrativas áudio/visuais, porque esse visual também ele pode vir de outras maneiras, né? E a partir do momento que a gente está entendendo que a nossa linguagem está se transformando em outra coisa, né? O cinema, enquanto arte moderna, ele está dando lugar para outros tipos de experimentações artísticas. A gente acredita que não basta só cobrir o cinema clássico, né? Entendido como cinema, mas que a gente tem que também ter um espaço para essas outras narrativas que aparecem. Então, eu destacaria o Perpétuo, o Quarem Sonho, da Rosa Luz. E são sempre performances, enfim, é muito plural o recorte que o IMS conseguiu fazer. Eles estão lançando aos poucos os filmes. Eu acho que certamente, junto com a Mostra Lona, um dos festivais que marca esse nosso início, né? Até por conta dessa compreensão do que a gente queria fazer, a que público a gente queria atingir, né? E que tipo de obra a gente queria, com que tipo de obra a gente queria dialogar. E ao mesmo tempo que é muito diferente, por exemplo, do trabalho da Bombozilla, é um trabalho político também, né? Porque o que o Lohan Dias faz ao se posicionar em relação a ser um corpo da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e a ser um corpo que dialoga com outros corpos da Baixada Fluminense, é política. Acho que no final das contas o que a gente quer com o site é, de alguma maneira, transitar por essas possibilidades de se discutir temas que nos são caros, mas das mais maneiras diversas. Isso não exclui o fato da gente cobrir filmes também que são filmes comerciais, né? Eu não sei se o Jorge quer deixar mais para frente, mas eu tive alguns filmes que me marcaram nesse tempo aqui. Agora, obviamente, que eu não vou achar o nome do filme, né? Que é o da Netflix. Você sabe qual que eu tô falando? A Gente Se Vê Ontem? Que é um filme que pode ser entendido como um filme comercial, né? Um filme do canal da Netflix, que é um filme que se propõe a ser vendido. E que eu acho muito interessante porque desses filmes para adolescentes da Netflix, junto com o outro, qual eu também não vou lembrar o nome, mas que o Jorge sabe. Ah, eu já esqueci o nome também. Mas Esqueceu? o que saiu esse ano, que é uma descendente de chinês, né? Que ela Isso, na escola e exatamente. tal, sofre bullying lá nos Estados Unidos. Mas são dois filmes que eu considero que eles saem um pouco da rota da Netflix, inclusive esse filme A Gente Se Vê Ontem, ele foi produzido pelo Spike Lee, então é um filme que tem o elenco todo negro, majoritariamente negro, que fala sobre adolescentes negros no Bronx, nos Estados Unidos. Então, eu considero que existe possibilidade para se falar de política, para se falar de coisas importantes. Inclusive, a live que a gente fez com a Nélida,
foi sobre o Ódio que Você Semeia, que é um livro best-seller que deu um filme também com uma bilheteria muito boa. Então, quer dizer, a gente não se limita a falar sobre filmes underground ou de uma fora do sistema, né? Do que é Hollywood. Só que a gente tende a colocar como prioridade tratar sobre filmes que de alguma maneira dialoguem com esses temas que a gente vem propondo na apostila, né? Então, eu acho que tanto o Ódio como que Você Semeia, quanto A Gente Se Vê Ontem, eles dão conta desse espaço de filmes mais comerciais, por assim dizer, que não abandonam a questão política, né? Eu acho que nesse momento, quando a Nélida propôs uma série de filmes, né? Quando eu cheguei para conversar com ela, eu falei, olha, o que você acha da gente conversar sobre adaptações literárias para o cinema? Que é um tema que me intriga. E ela deu uma série de filmes, eu falei, olha, eu acho que o Ódio que Você Semeia, talvez nesse momento específico, e era bem naquele momento em que estavam ocorrendo as rebeliões nos Estados Unidos de uma maneira mais contundente. É interessante a gente falar sobre esse filme, porque a gente está dialogando também com as coisas que estão acontecendo no mundo real. Eu acho que tanto o Jorge, sendo advogado, quanto eu, enquanto cientista social, e depois eu fui para a filosofia, né? Eu sempre tive essa preocupação de que a teoria, de alguma maneira, fosse aplicada. Então, se ela fosse somente teoria e fosse impossibilitada de ser aplicada no cotidiano das pessoas, para que serviria aquele conhecimento que eu estava adquirindo até então? Eu acho que a apostila tem muito esse cuidado também de olhar os filmes com esse olhar de como é que a gente vai poder passar para o espectador ou para a pessoa que está lendo a nossa resenha, a nossa crítica, nosso mini artigo, o que seja, como é que aquilo afeta a vida dela cotidianamente. É óbvio que a gente não tem um caráter de futurologia, a gente não tem como prever como essas pessoas vão ler os nossos textos e como eles vão impactar, mas a gente tem essa ideia de que aquilo, de alguma maneira, gere uma reflexão, né? E o IMS Convida, ele tem dois fatores que me chamam interesse. O primeiro é que ele vem com uma proposta que une esse imediatismo, essa instantaneidade do mundo e como isso sofreu um abalo com o isolamento social, né? Porque a nossa vida é se expor, né? Nós somos um produto, a gente produz conteúdo a todo instante, então a gente se viu num momento em que ninguém pôde produzir nada, quer dizer, a gente ficou com um gargalo tanto dentro da produção tradicional, cinematográfica, televisiva, quanto na nosso próprio consumo de produção das redes sociais, dos blogs, quer dizer, tudo passou a girar em torno desse assunto, né? Então o IMS ele convidou pessoas de muita capacidade, de muito talento para justamente criar uma obra que, ao mesmo tempo, funcionasse para o que a gente está vivendo agora, usando como temática e como linguagem que a gente está vivendo agora, mas também fosse um registro do tempo, né? Então, e a gente tem um grupo de realizadores ali que mostra que o Lohan Dias, com a sua produção e o filme da Netflix, pode parecer duas pontas de uma grande linha, mas elas se cruzam em determinado momento, né? A gente tem o experimentalismo de uma época se torna o comercial de outra, porque é uma linguagem, o audiovisual é uma linguagem que é fluida, né? Então, mesmo se a pessoa consumir filmes de vanguarda, a vanguarda, em um determinado momento, vai chegar a ela, quer dizer. Então, a gente tem pessoas ali, a gente tem o Karim Ainuz, a gente tem o Adirley Queiroz, a própria Grace Passou, que eles tiveram uma origem
e eles, hoje em dia, eles são mais populares, digamos assim, eles são mais consumidos por uma massa maior na prática, e num projeto como esse, você consegue ver como essas realizações são interligadas, né? Então, o IMS é como se fosse uma grande... O IMS Convida ficou como se fosse um grande seminário, um grande congresso de realizadores Jogadores, de todas as épocas, assim, né? A gente tem a Elaine May, quer dizer, que aí já é uma realizadora que teve que se reinventar com as ferramentas modernas, né? E aí ela se reinventou de novo dentro da própria casa com a limitação de espaço dali, quer dizer. Então, a gente tem uma espécie de reunião, né? de eu talentos. queria falar uma coisa, já que você falou em arte popular, você sabe que eu tenho esse interesse, eu acho que é interessante a gente pensar em outros tipos de arte, apesar da minha formação, né? Enfim, eu acho que, por exemplo, quando o IMS chama a Leona Vingativa a partir da figura do Kleber Mendonça, a gente pode pensar diversas coisas, né? Eu não sei como foi feita a curadoria, eu não sei se eles já tinham uma ideia mais ou menos do que eles queriam, tal. Mas, assim, não há como negar que a personagem Leona Vingativa é uma personagem icônica na internet. Então, e é interessante você ver o amadurecimento dela durante esse período, porque você vê que nos últimos vídeos, né, nos últimos 2, 3 anos, ela vem com um discurso político. Apesar dela sempre ter mostrado a periferia do Belém do Pará, que eu já acho que já é assim uma coisa incrível, porque os vídeos são gravados todos ali naquele ambiente, é uma coisa muito distante. Eu acho que, na verdade, a gente não tem noção do tamanho do Brasil e das possibilidades que existem no Brasil, né? Então, ela é uma figura importante e eu acho que ela começa a se ver como uma figura importante. Então, ela faz questão de fazer um discurso. O vídeo dela é muito isso, só ela mesma se filmando, né? Enfim, um amigo dela filmando, falando para as pessoas ficarem em casa e tal. Mas eu acho importante a gente perceber essa virada, né? E entender, e o MS entende isso, que a arte, nesse momento, ela pode e precisa vir dos mais diversos espaços para que a gente possa tentar dialogar, né? Eu acho que a gente chegou a um limite mundial, mas eu acho que principalmente nos países latino-americanos, com a desigualdade, com uma série de repetições históricas que a gente não consegue desatar, né? A gente fica ali repetindo a mesma coisa. Então, é muito importante que essas pessoas tenham esse espaço num lugar como o Instituto Moreira Salles, que é super renomado, né? Então, a partir do momento que você considera o que a Leona Vingativa faz é arte, né? E eu considero que o que ela faz é arte. Então, o MS validar isso tem um peso, né? Então, você encontra os vídeos dos mais diversos no MS. A gente está cobrindo, eu acho que a gente vai demorar um pouco para cobrir, porque são muitos vídeos, mas, assim, acho que é importante a gente marcar, porque eu acho que foi, assim, até para a gente pensar estruturalmente o site, foi muito importante a mostra, né? Para a gente entender que a gente precisa ampliar essa nossa visão do que é cinema, do que é arte audiovisual. Ele não deixa de ser também, no final, uma espécie de chamado, né? Que a gente vê que são pessoas talentosas, elas já têm um nome consolidado, mas elas são pessoas que estão com praticamente as mesmas limitações do que qualquer um, né?
elas Uhum. estão isoladas, elas estão confinadas. Então, eu acho que pode ser um chamado para, principalmente para quem acredita que pode contribuir com o audiovisual de alguma maneira, se não como realizador, como agitador, como consumidor ou como escritor. Então, o IMS teve essa questão do chamado, que é perguntar para a Roberta, se tem mais alguma consideração para esse bloco, a gente no bloco final vai retomar o Lona, mas lembrando que na questão de cinema, como a Roberta disse, a gente já tem texto sobre filmes da Netflix, a gente separou o cinemão, digamos assim, os grandes lançamentos, as pré-estreias que estão rolando para o nosso programa seguinte, porque a gente achou importante esse recorte mais, se não alternativo, mas talvez mais representativo para o nosso programa de estreia, mas tem muito filme de grande reverberação, histórico já do cinema nacional já no site, mas a gente, antes de terminar esse bloco, queria perguntar, Roberto, você tem mais alguma coisa para a gente citar outros que a gente ainda não falou aqui no bloco? É, A própria vez passou por República, mas tem o Bro MCs, tem Castiel Vitorino Brasileiro, Marcelo Campos, quase todos os textos são da Roberta, eu dei minha contribuição com o texto da Helene Inês, mas estou assistindo todos, pretendo contribuir com outros textos do IMS Convida. Mas, Roberta, mais alguma coisa é, sobre esse recorte? eu acho assim, pensando nessa linha que a gente tá desenvolvendo, eu acho que o clipe do Bros MC é bem interessante, é um clipe, né? É um grupo de rap indígena. Então, eu acho que é bem interessante para a gente pensar essa identidade indígena que a gente quer fixar num passado que é impossível, porque a gente já destruiu as tribos tais, tal qual elas eram, e se essas pessoas elas querem viver no mundo atual, então elas precisam se readaptar, mas isso não significa que elas sejam menos índios do que elas efetivamente eram em outros momentos, né? Significa que elas precisam se readaptar, porque se a terra está sendo tomada, ainda sendo tomada, o pouco de terra que ficou está sendo tomada, e se a cultura de fora está invadindo essas aldeias, então acho que o Bros MC, que é um grupo de rap indígena político, eles têm as letras são muito nesse sentido de proteção da identidade indígena ou de reforço dessa identidade. É um outro vídeo que se destaca de alguma maneira ali e é um videoclipe, né? Então é isso, é a gente entender a arte audiovisual de uma maneira mais ampla, sem deixar que aqueles gêneros cinematográficos que foram tão incutidos na nossa cabeça, sabe, fiquem ali nos assombrando, porque a gente sempre tem essa... É claro que a gente vai ter que definir de alguma maneira o gênero dos filmes, mas tem filme hoje em dia que você olha e você fala, não sei, eu não sei se isso é uma comédia, eu não sei se é um terror, eu não sei se isso é um romance, e tudo bem, né? Assim, acho que a gente se propõe também a, a dialogar com esses filmes e a dialogar com os realizadores desses filmes no sentido de que estamos tentando também aprender um novo tipo de cinema que vem brotando, né? Então, com esse gancho da Roberta, né, que falou justamente sobre territorialidade, sobre o Bro MCs, a gente vai voltar a falar bastante desse assunto no nosso último bloco desse primeiro episódio. A gente vai fazer um apanhado sobre a Mostra Lona 2020, Atravessamentos. E então a gente volta daqui a pouco com o quarto bloco do nosso programa.